galera, aqui é o Alisson. E aqui é o Ariel e nós somos a dupla Alisson e Ariel. Ela é a atração da noite. Paro e reparo, fico bobo vendo ela dança. Ela tá fazendo um show à parte. Olha o jeito que ela empina, seduzindo quem se olha. Se requebra, vai até o chão, sobe e mexe, vem bem na pressão. Eu fico louco, eu fico louco. Desce e joga o cabelo de lado, abusou do vestidinho colado. Eu fico louco, eu fico louco. Boa tarde, galera, estamos aqui com a dupla Alisson e Ariel. E hoje a gente vai saber um pouquinho da história deles. Boa tarde, meninos. Boa tarde. Então, como é que começou a dupla Alisson e Ariel? Como tudo deu início? Na verdade a gente começou, foi brincadeira, né? Que comecei a aprender violão cedo, eu era garoto de 10 anos de idade. O hobby, né? O hobby, na verdade não era nem sertanejo, eu gostava mais de outros estilos e aos poucos com a influência da família, né? A gente foi mais pro lado sertanejo, meu irmão com a minha influência, né? Por eu já tocar e ele ver, ele passou a gostar também, então aí passou, daí veio a ideia de formar a dupla, né? Mas a princípio era só em festa de amigos mesmo, no caso de parente. Daí a gente passou por barzinhos, né? Até a gente chegar aonde está, né, parceiro? Já hoje a gente já tem uma equipe, graças a Deus, uma equipe bem estruturada, já temos nossa estrutura, né? Basicamente, né, parceiro? E sim, sem deixar passar também que pelo que a gente passou, é uma grande escola, né? A gente aprendeu muita coisa, entendeu? Então assim, Fazer o encontro de dupla agora, né? foi muito importante ter esse grande aprendizado que a gente está tendo ainda, entendeu? E assim, só vem acrescentar na nossa carreira, graças a Deus, até agora vem dando certo. 2 CDs já gravados, 2 CDs. E quando vocês começaram, vocês tiveram inspiração em algum cantor, alguma dupla ou banda? Na verdade a gente é fã de muitos artistas, né? Na época Sim, a gente tem um específico, né? Tem um específico, né? Que tenha se inspirado, mas Leonardo Zé Rico, o Alisson é muito fã de Leonardo Zé Rico, eu gosto muito de João Paulo Daniel, né? Leonardo, todas essas duplas, né? Que já são consagradas, a gente teve muita inspiração e teve inspiração também no duplas de amigos nossos, né? Que a gente conhecia, que a gente via de perto mesmo cantando, que é o Johnny Raoni, que é de Brasília também. Então a gente teve muita, né, essa inspiração, a gente meio que foi seguindo os passos, né? E por que vocês decidiram o estilo sertanejo para poder cantar? Assim, é mais questão familiar, né? Nossos mãe, pai, sempre gostou, principalmente meu pai, nosso pai, gosta muito de sertanejo, ele tá no meio sertanejo, entendeu? E assim, por estar ali perto, vendo, entendeu? Os artistas, a gente acabou meio que seguindo, né? Seguindo mesmo os passos. Aí foi que a gente Passamos a gostar mais, né? também a essência do sertanejo também, a gente tá no sangue, né? Então a gente, graças a Deus, estamos aí nessa batalha da carreira. Então vocês têm bastante apoio da família, né? Com certeza, temos muito apoio da família e é igual a questão que você falou da questão do sertanejo. Na verdade, quem vai no nosso show escuta de tudo, né? Quem vai no show não escuta só sertanejo, é porque a gente pensa não só com o gosto, porque a gente particularmente, quando a gente vai para uma rodinha de viola, né, para ser uma roda de amigos, é só sertanejo, não rola outra coisa, mas no show nosso, a gente tenta levar para o público ao máximo uma energia positiva, e a energia positiva não é aquela questão de você simplesmente se fixar num estilo só, né? Você se fixar naquela ideia de que tem que ser sertanejo, não. Tem que ser aquela ideia do que faz o público bem. Então nosso trabalho a gente faz para quem gosta, né, parceiro? E a gente faz para quem gosta de tudo. Então a gente tenta agradar ao máximo todo mundo. É o público. O nosso show é pro público. Falando em público, qual que é o público de vocês aqui em Brasília? Bem variado, né, parceiro? Assim, graças a Deus a gente tem vários fãs, né? E bom, a gente vai fazer o show, então assim, a gente toca vários estilos. E é um público assim, que quando a gente faz o show, gosta muito, entendeu? Das músicas, do estilo que a gente faz. Até hoje a gente nunca teve problema, nem um tomate na cara, não, até hoje não. É verdade. Mas é aquela coisa, igual eu falo. Se você tentar agregar um pouquinho de cada coisa, né? Atrai diversos tipos de público. Então hoje a gente tem público de gente que gosta de funk, de gente que gosta de rock,
de gente que gosta de axé, de gente que gosta de sertanejo, quem gosta de dançar, quem gosta de beber, quem gosta de beijar na boca, tudo. Então a gente atrai todo o público. E é por isso que é bacana no nosso show que a gente vê que você gosta e você acaba misturando, porque muita gente já virou, quando a gente desce no palco, a pessoa vem cumprimentar, nossa, eu não gostava de sertanejo, mas agora eu gosto, não sei o quê, porque você vai meio que incrementando, né? O sertanejo universitário veio pra isso, veio pra agregar todos os estilos e o estilo só, né? Canta um pouquinho pra gente, então. Agora, vou fazer um pedacinho da música de trabalho agora, a próxima já é. Eu sei porque a gente insiste tanto nessa relação, porque entre nós tem muito mais paixão. Nossos olhos ainda olham como olhavam antes. Não dá pra entender que você mudou de repente da água pro vinho. Se eu errei, você também errou. Vamos recomeçar, vem cá pro nosso ninho e fazer aquele amor. Na cozinha, na sala, dentro do elevador, no degrau da piscina, seja lá onde for. E se você quiser voltar de onde parou, o bar já é, a gente faz aquele amor. Oh, 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 a gente faz aquele amor. Oh, 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 a gente faz aquele amor. A gente faz. Então, meninos, como é que é a vida de vocês, do pessoal? Vocês fazem outra coisa ou estão focados só pra música, só pro show? Na verdade, agora a gente está muito focado no novo projeto, né? E esse ano que se iniciou, né, parceiro? A gente já teve conquistas graças a Deus, novas na carreira e agora. No Robert, a única coisa que a gente faz é tomar cachaça mesmo. Pelo menos eu. Mas na verdade a gente está muito focado, pelo fato de estar muito focado no projeto, a gente chega a não ter tanto tempo para muitas outras coisas, né? Então a gente já o máximo rol que a gente faz isso, mas agora que a gente já está inteirando os 50 anos, a gente está, nosso foco mesmo está sendo a carreira, né? Então a gente está focando muito agora, a gente acabou de lançar CD novo, vamos lançar mais 2 músicas agora, né, parceiro? Graças a Deus estamos nessa luta, né? E assim, quando a gente tem um objetivo, a gente tem que, né, batalhar para chegar, né? Fala um pouquinho pra gente do projeto de vocês, então, para 2015. Agora a gente está com o projeto que a gente acabou de lançar o nosso novo CD, né? Que é a Alisson e Ariel, Atração da Noite. E estamos preparando mais 2 músicas novas que vem uma surpresa aí por aí pra galera, né? Que é uma participação especial, né, parceiro? Com certeza. E sem falar também que projeto novo em tudo, né? Estrutura. Isso, novo show. Quem ainda não foi no show do Alisson e Ariel, quem nunca foi no show do Alisson e Ariel, sinta muito bem-vindo para vocês vir curtir com a gente. Você vai curtir de tudo, vai dançar, vai beber, você pode ter certeza que é um show, a diversão é garantida, né, parceiro? Nem que seja pra vocês só rir da cara da gente. Mas o projeto está se encaminhando muito bem e graças a Deus a gente vem conquistando cada dia mais seguidores, né? Que era uma coisa que todo é o foco de todo artista, que é adquirir cada dia mais fãs, né? Eu falo sempre pro meu parceiro que a gente não adquire fãs, a gente adquire amigo, né? Porque muitas vezes a gente às vezes trata com, né, parceiro, como se fosse da família mesmo, muitos fãs da gente, Verdade. Sem falar também que novas portas estão se abrindo, né? Estamos na luta, não é fácil, né? Mas assim, cada dia mais parcerias e o projeto 2015 vem com tudo e a gente também vai preparar aí pra galera um DVD, né? Um DVD do Alisson e Ariel ao vivo, né, parceiro? Com várias surpresas também. Exato. E como é que tá a agenda de vocês? Atualmente a gente, as casas de shows de Brasília, na verdade, a gente sempre é bem recebido, né? E em todas a gente já teve nosso espaço, já adquiriu espaço, né, parceiro? Então, Taguatinga, Ceilândia, Tuca Bandeirante, Águas Claras. A gente toca de quinta a sábado, né? Quinta a sábado, isso, geralmente a gente foca mesmo ali de quinta a sábado, quinta a domingo, às vezes, né? Então a gente tem alguns projetos fixos, né? Que agora a gente vai estar na quinta-feira, todas as quintas, lá no Chiquita Bacana, na 205 Sul, né? Fazendo o projeto Alisson e Ariel Só Modão, né? Todas as sextas a gente está lá na Ceilândia, que é o local de
de origem, né, da dupla, lá na Ceilândia, lá no Casa Nova Choperia, né? E aí, varia, né? Os sábados, todo sábado a gente está aí rodando Brasília, né? Cada sábado num lugar diferente, sábados e domingos, às vezes a gente está num lugar diferente, então é difícil falar os lugares específicos, né? Porque a gente, né, parceiro, tem rodado tanto Brasília, graças a Deus, desde do plano até Ceilândia, Samambaia, Taguatinga, todos esses lugares, graças a Deus a gente está aí, né? Já que você falou a atração da noite, então tem como essa música pra galera conhecer? Ela é a atração da noite, paro e reparo, fico bobo vendo ela dançar. Ela tá fazendo um show à parte. Olha o jeito que ela empina, seduzindo quem te olha. Até se requebra, vai até o chão, sobe e mexe quem vem na pressão. Eu fico louco, eu fico louco. Desce e joga o cabelo de lado, abusou do vestidinho colado. Eu fico louco, eu fico louco. Hoje a pista é dela, hoje a pista é dela. Sensualize e não quer mais parar, desce esse corpo pra me provocar. Hoje a pista é dela, hoje a pista é dela. Sensualizando e causando onde ela passa. Hoje a pista é dela, hoje a pista é dela. Sensualize e não quer mais parar, desce esse corpo pra me provocar. Hoje a pista é dela, hoje a pista é dela. Sensualizando e causando onde ela passa. Sensualizando e causando onde ela passa. Ela é a atração da noite. Então, e as composições da dupla? Onde foi feito, quem é que faz? Na verdade, a gente, nesse CD novo, né, parceiro, foi mais músicas inéditas, né? É assim, compositores já mais renomados, né? Nacionais. E assim, tem algumas composições do meu irmão também, ele acrescentou no nosso novo CD. E assim, as composições é muito complexo, né? Você tem que tomar um chifre e comer uns 3 chifres. Buscar inspiração. Comer uns 3 chifres aqui, eu vou fazer umas modas bacanas aí, mas nesse CD novo aí a gente focou muito em parceria, né, com compositores já conhecidos nacionalmente, né, que é Marília Mendonça, Juliano Chula, Kleber Show, que são de músicas já, né, nacionais. Então, graças a Deus, né, parceiro, a gente tem esses parceiros e também tem as composições próprias, né, que também vem desde o primeiro CD, desse segundo CD a gente trouxe também algumas composições minhas, né, que a gente, que vem do primeiro CD ainda, né. Então, e graças a Deus, são todas bem aceitas, né, as músicas do CD até hoje, sempre tem, para todas as músicas tem o seu ouvinte, né, eu sempre penso assim, então, cada música tem o seu ouvinte, aí muita gente chega pra gente, pô, mas eu gostei daquela, mas eu gostei de tal música, não, eu gostei mais dessa aqui, então assim, é aquela coisa, né, graças a Deus pelo menos a gente fez um CD bem variado, né, parceiro, de música romântica, música agitada, rocha, sofrência, tudo, tem de todos os nossos CDs. E onde vocês pretendem chegar com a carreira de vocês? Qual o sonho da dupla? Acho que o reconhecimento, né? O reconhecimento, né, desse trabalho todo, desse objetivo também. Assim, o sucesso é uma consequência, né, do trabalho. Então, assim, é muito trabalho e, se Deus permitir, a gente chegar. Exatamente. Na verdade, a gente não vem com aquela pretensão, né? O sonho particular mesmo da gente é cantar, e a partir do momento, eu penso assim, que a partir do momento que você já conquistou um fã, você já é sucesso, né? Porque se você já conseguiu uma pessoa para gostar do seu trabalho, que é um trabalho que você faz com dedicação, você já está fazendo, você já é sucesso, né? Naquilo ali. Então, mas a nossa é lógico que o sonho de todo artista é ter o reconhecimento nacional, o reconhecimento de todo o público, né? Mas pra gente, o bom mesmo, né, parceiro, alguém tá gostando do nosso trabalho, a gente já fica muito feliz com isso. Então vamos cantar mais um pouquinho? Bora. Vou fazer um ouvir então aqui, já que ele tá falando de composição. Sempre quando eu te vejo me vem um desejo de estar com você e de comigo pra sempre te ter, te dando carinho. Dá um frio na barriga, a perna começa a tremer. É estranho o que acontece se estou com você. Acho que vou em
enlouquecer. Quando vejo os seus olhos lindos, fico a delirar. Meus problemas vão embora, vai tudo pro ar. Sei que não é um simples gostar. Se você soubesse o quanto é tão bom olhar seus olhos lindos, nos seus lábios o batom, desejando me beijar. Se você soubesse o quanto me faz bem sua presença, o seu beijo, eu posso ir mais além. Estou ficando viciado em amar você. E como é que é o apoio da família em relação aos shows? Eles frequentam, eles participam ou eles só acompanham de longe mesmo? Assim, a família, ela ajuda de certa forma, né? Acompanhar, assim, porque o trabalho difícil, é mais difícil, né? Tá acompanhando a noitada, que é muito cansativo, mas quando eles podem, eles acompanham, assim, né? Mas o apoio é fundamental, a família, né? A família é a A gente, base, se não fosse, na verdade, se não fosse nossa família, hoje a gente já não estaria mais cantando, né? Já são 8 anos e a vida de um artista, né? No início é muito complicado mesmo. E, então a gente teve muito apoio da família, não na questão financeira, mas no apoio moral também, né? No apoio que os primeiros fãs, né, parceiro, foi da família, é a família da gente, né? Então mesmo que sendo suspeita a família gostar do nosso trabalho, mas a gente sente que é verdadeiro, a gente gosta, né, dos encontros, quando a gente consegue reunir a família, que é muito difícil por questão de trabalho, por questão de que a gente trabalhar à noite, né, parceiro? Às vezes no almoço de domingo não dá pra gente ir porque a gente tem que estar dormindo para descansar do fim de semana longo. Mas graças a Deus a gente não tem o que reclamar não, a nossa família foi fundamental, assim, é fundamental pro contínuo da nossa carreira, né? Legal. Agora, tivemos muitas perguntas no nosso WhatsApp e a galera quer saber. Estão solteiros, namorando, casados, na pista? Fala pra gente. Agora eu tô me largadinho. Eu também tô meio largado aí, mas na verdade é mais por conta do foco, né, que a gente tá. É muita na carreira. correria. É muita correria, mano. A nossa vida é pessoal, né? Isso é meio imprevisível, né? A gente às vezes marca compromisso, não tem como. Então assim, a gente Muito compromisso em cima da hora e às vezes. E o tempo que a gente sobra, a gente junta com os amigos pra relaxar, pra tomar uma, né? Né, parceiro? É verdade, é isso. Aí não dá pra pensar muito em namorar não, mas aí de vez em quando aí a gente já Fica lá, fica fugida, Nossa, fugidinha E aí. como é que ela sai de namorada no show? Cara, é complicado falar isso, né? Porque o povo fala que tudo quando cantor pode ser caolho, pode ser Assim, perneta que... tem um certo carinho, né, das fãs, Muito carinho, muito graças a Deus. carinho, né? E de certa forma a gente retribui. Então assim, é muito bom você ter uma energia muito. É uma coisa bacana, a gente, mas na questão do assédio, assim, a gente tem as fãs nossas, elas são muito compreensivas, né, na verdade, né, parceiro? Mas a gente já teve uns camisetas rasgadas aí, uns cordões quebrados, arranhões nas costas aí, muita coisa, né? Faz parte, né? Faz parte, graças a Deus. Mas graças a Deus essa questão do assédio aí é bem controlado mesmo, a gente sempre tem, né, mas é bem... Legal. Então vamos cantar mais um pouquinho? Bora. Nós queremos tomar cachaça. Eu quero que risque meu nome da sua agenda. Esqueça o meu telefone, não me ligues mais, porque já estou cansado de ser um remédio pra curar o seu tédio quando seus amores não lhe satisfazem. Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis. Cansei de curar sua força quando você não se sentia feliz. Por isso é que decidi o meu telefone cortar. Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar.
tempo te esqueça. Posso fazer sua vontade, atender seu pedido, mas esquecer é bobagem, é tempo perdido. Ainda ontem chorei de saudade, relendo a carta, sentindo o perfume. Mas que fazer com essa dor que me invade? Mato esse amor ou me mata o ciúme? Ei, moda, Falta acelera. Ela é a atração da noite. Paro e reparo, fico bobo vendo ela dança. Ela tá fazendo um show à parte.